Meus amigos, aconteceu. O Paysandu ganhou a primeira na Série B do Campeonato Brasileiro. E não poderia ter sido de outra maneira que não fosse na base do sofrimento, né? Mesmo repetindo basicamente os mesmos erros dos últimos jogos, principalmente dos últimos jogos em que o time saiu derrotado dentro de campo, ontem tinha alguma coisa diferente no time do Paysandu. Você pode dizer, mas se repetiu os mesmos erros, por que ganhou ontem? Justamente por isso, porque tinha algo diferente. E a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui, né? O que o Paysandu precisa para fugir do rebaixamento. E eu olhei a tabela do ano passado e não parece estar tão difícil assim. Ainda é muito difícil, mas não é impossível. Aliás, o impossível não existe no futebol, né? Antes disso, galera, esse vídeo tem um patrocínio de Esportiva Bet. Mundial de Clubes começa hoje. Inter Miami e Al-Ahly, se você quiser fazer sua fezinha nesse jogo aí, ou na Série B do Campeonato Brasileiro, que continuará a todo vapor, clica agora aqui no primeiro comentário fixado, tá o link da Esportiva Bet para você fazer a sua fezinha e as suas apostas nesses jogos, tá? Primeiro comentário fixado. Esse vídeo também tem um patrocínio de canais de streaming. Se você quer pagar um preço um pouco abaixo da tabela pelos canais de streaming, clica agora aqui no primeiro comentário fixado. Lá embaixo tá o link para você entrar em contato com eles no WhatsApp. Corre que é por tempo limitado. E também, rapaziada, esse vídeo tem um patrocínio de Santa Fé Artigos Religiosos. Se você está buscando o seu artigo religioso, é só ir lá na Santa Fé, meu amigo, que você encontra textos, escapulares, imagens, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Entre em contato com a Santa Fé Artigos Religiosos, dia que é inscrito no canal para você ganhar o seu desconto, tá bom? Bom, rapaziada, não poderia ter sido de outra maneira. O Paysandu ontem derrotou o Botafogo na base da raça e da emoção. Eu diria com muito sofrimento, requintes de crueldade para o torcedor que foi ontem acompanhar o time. Um primeiro tempo tenebroso das duas equipes, né, muito fraco tecnicamente, de poucas possibilidades de gols. No segundo tempo, o Paysandu saiu mais para o jogo, não era diferente, né? O time precisava vencer o jogo de qualquer maneira. Teve uma chance ali, clara, logo no início do segundo tempo, desperdiçada. E aí o jogo foi se encaminhando, né, para ar de desespero. O Paysandu foi pro tudo ou nada, colocou alguns jogadores que tinha contratado nessa janela para jogar. Eu gostei muito do Denner, tá? O meia lá, eu acho que ele pode jogar no lugar do Matheus Vargas, que mais uma vez foi um elemento neutro ontem em campo. E o Paysandu, numa bola ali sobrada, dentro da grande área, o Vilela pegou de primeira, o goleiro ainda colaborou ainda, mas isso não interessa. O Vilela fez o gol da vitória do Paysandu, né? O Paysandu que ainda não tinha vencido no campeonato, era a única equipe que não tinha conseguido um triunfo no campeonato, venceu ontem por 1-0. É uma vitória importante, dá um ânimo a mais para a equipe, que vai ter só o Remo pela frente agora, né? Um super clássico do norte do Brasil contra o clube do Remo. Mas o que eu quero falar aqui também sobre isso, não é só sobre o sofrimento que rodeou o jogo, principalmente o desabafo de alguns jogadores. Foi visível, né, que alguns jogadores tiraram o peso das costas ontem. O Rossi, por exemplo, se emocionou, chorou no momento do gol. Muitos jogadores ali se abraçaram, né, pareciam que estavam de fato tirando um peso das costas, um piano das costas. E eu olhei a tabela do ano passado, o Paysandu, o mesmo Paysandu, tinha 12 vitórias e escapou do rebaixamento, com 14 empates e 12 derrotas, tá? A gente tá muito com a matemática de 14 jogos, né? 14 vitórias, faltam 13 e tal, mas se o Paysandu perder o mínimo possível de jogos, e claro, vencer pelo menos 11 partidas, que foi o número de vitórias que o CRB, o primeiro time da zona fora da zona do rebaixamento, escapou, o Paysandu tem tudo para escapar do rebaixamento. É difícil? É. Principalmente com o futebol que o Paysandu ainda apresenta dentro de campo. Mas ontem o time teve uma melhora. Ontem, pelo menos, você pode olhar para o jogo e falar: esses caras não queriam perder ontem. Fizeram de tudo para vencer o jogo. É porque, gente, Marlon, fraquíssimo. Aquele Marcelinho que entrou no segundo tempo, você contrata Peterson, você contrata outros atacantes, né? E coloca Marcelinho. Esse cara não tem condição, cara. Não tem condição. Então, o Paysandu sofre muito por isso também. Muito por essa
a ausência de qualidade técnica dos jogadores. Mas eu não posso dizer pra você que não dá pra escapar do rebaixamento. Como eu disse, é muito difícil. É muito difícil ainda. Mesmo vencendo ontem, pra você ter uma ideia, o time venceu e continua a 3 pontos da zona de... da zona que escapa do rebaixamento, né? Ali, da zona de permanência. E se, né, o Volta Redonda vencer o seu confronto, o Paysandu ficará a 5 jogos, a 5 pontos, né? Porque o primeiro ficará o Criciúma se o Criciúma não vencer, né? Então, ainda tá muito difícil. O time saiu da lanterna, pode voltar pra lanterna ainda, porque o Atlético ainda joga na rodada. Se vencer, joga o Paysandu pra lanterna de novo. Mas é óbvio, né? É uma vitória que dá um ânimo a mais pro time bicolor, que agora vai se preparar para enfrentar o Remo no próximo sábado. O Paysandu vai ter pelo menos uns 2 dias a mais de treinamentos do que o Remo, porque o Remo joga hoje. Amanhã deve chegar em Belém, aí os jogadores devem ter folga e provavelmente o Remo só deve ir aos treinamentos na segunda ou na terça. Então o Paysandu ele vai ter um tempo a mais para aprimorar o time, para preparar o time para enfrentar o Remo nesse clássico, o Rei da Amazônia, né? Mas pelo menos há um ânimo a mais pro time bicolor. Eu sei que vai ter torcedor, mais uma vez eu vou ter que explicar sempre o óbvio, né? Vai ter torcedor falando, para de falar do Paysandu e tal, gente. Esse canal aqui é o canal Assis. Eu assumi uma postura e principalmente um compromisso de falar dos 2 clubes aqui, principalmente deles, de futebol em geral, tá? Então, não fica com esse egoísmo não, cara. Tem um Legado Azulino lá, sabe? Se você gosta do meu trabalho, me acompanha aqui. Se você gosta dos meus comentários, me acompanha aqui. Não tem problema nenhum. Mas não fica com esses comentários não, porque é chato. É chato esse tipo de comentário, sabe? Você sabe que o canal não é o Legado Azulino. Você olha lá, canal Assis. Você sabe, eu não sou obrigado a falar só do Remo. Eu gosto muito de falar de futebol, de comentar futebol, discutir futebol, sabe? Então, é só um pedido mais uma vez que eu faço pra você, tá? Deixa aí nos comentários, galera. Até o próximo vídeo. Valeu.